devagarinho na aula. Bom, vocês ainda não têm... Deixa eu pôr mais duas aqui. Vocês ainda não têm o texto. Então hoje eu vou ler ele um pouco com vocês. E vocês vão... Nós vamos retomar a questão que eu deixei para vocês na nossa conversa anterior, que era a apresentação do curso. E nós retomamos. Pronto. Vocês perceberam que as coisas aqui não me obedecem. Então, nós retomamos. Tomada de 3 pontos é realmente um negócio complicado. Pronto. Não vai. A luz não quer funcionar, ela não vai funcionar. Então, eu vou tentar ler com vocês um pouco o texto do Spinoza e a gente vai comentar o primeiro capítulo dele juntos. Porque o capítulo vai retomar muitas das questões que a gente levantou na aula passada, sobretudo a última questão, que é se há diferença entre... Não, peraí, só um minuto, eu vou ganhar dessa luz, eu não vou me render. Eu vou pôr na tomada e volto. Agora é uma questão pessoal. A 0. Não, ela ganhou de goleada. Então, voltando aqui, eu vou ler com vocês o texto e vou tentar responder aquela questão. Eu vou tentar extrair do texto a resposta. Mas vamos aqui, antes da gente enfrentar o texto, entender um pouco em que circunstância o Spinoza está escrevendo isso que ele está escrevendo. Os pensamentos metafísicos, eu tinha adiantado isso para vocês, são um apêndice final que o Spinoza escreve a respeito das questões metafísicas envolvidas na filosofia do Descartes, nos momentos em que ele comenta os princípios de filosofia do Descartes. Portanto, esse texto conversa, na verdade, com pelo menos 2 obras do Descartes. Com os próprios princípios de filosofia, que é uma obra de maturidade, é a obra que no século XVII torna o Descartes conhecido. Os princípios de filosofia são uma espécie de sucesso cartesiano, formulação padrão da física cartesiana, e também vão fornecer a maneira pela qual os contemporâneos do Descartes vão ler o Descartes. Mas ao lado disso tem as meditações sobre a filosofia primeira, que são uma obra na qual Descartes apresenta sua metafísica. E é claro que as duas coisas estão conversando aqui. O Spinoza conhece as 2 obras e nos Cogitata Metafísica ele vai comentar um pouco esses temas cartesianos. Então, o que vai acontecer? E eu vou ajudar a leitura nesses termos. O que vai acontecer é que nós vamos ver o Descartes falando através do vocabulário do Spinoza e o Spinoza falando através do vocabulário do Descartes. Na verdade, o Spinoza, mais que o Descartes, vai aparecer no texto a partir do momento em que ele levantar algumas questões, frisar algumas questões dentro do texto, que, segundo ele, esclarecem temas obscuros da metafísica do próprio Descartes. A presença do Descartes lá dentro desse texto vai aparecer em termos como criação, vontade, uma certa teoria do juízo que funciona em 2 passos. Nós vamos ver isso no texto. A presença do Spinoza vai aparecer quando ele
ilumina algum aspecto muito particular dessa metafísica, normalmente um aspecto com o qual ele vai conversar mais tarde. A filosofia mesma do Spinoza, a metafísica mesma própria do Spinoza, com o vocabulário do Spinoza, vai aparecer nas definições e nos axiomas do primeiro livro da Ética. Ou melhor, naquilo que a gente tem que saber para compreender bem as definições e os axiomas da primeira parte da Ética. Nesse texto, Os Cogitata Metafísica, ele está falando da metafísica cartesiana e da metafísica em geral, até certo ponto. Mas ele já está dando para a gente certas dicas importantes sobre o que é fundamental do ponto de vista dele. Então eu vou lendo para vocês devagar o texto e comentando. Como a gente está numa aula remota e aulas remotas são um sonífero, a gente vai fazer isso devagar, eu vou interromper, vou voltar, vou dar aquele intervalinho básico e vou fazer essa leitura do capítulo 1 dos pensamentos metafísicos. Depois eu vou digitalizá-los e disponibilizar para vocês. De preferência, até a gente podia fazer isso por WhatsApp, se a gente montar um grupo de WhatsApp. Mas como vocês não têm o texto, eu vou ler agora, vou ler o texto e vou explicar para vocês aquilo que o texto tem de mais complicado, aquilo que o texto tem de vocabulário de época, aquilo que o Spinoza está tomando do Descartes, porque não é a nossa intenção entender o Descartes, é a nossa intenção entender através desse comentário o que o Spinoza pensa. Então vamos lá. O capítulo 1, ele tem o seguinte título: Doente real, fictício e de razão. Né? Então vejam só, o título ele já dá uma classificação daquilo que nós vamos ver que o Spinoza está chamando de ente. E ele não vai dar, estrito senso, uma definição do que é isso que os metafísicos chamam de ente. Nós sabemos, aqui, pela pesquisa posterior, pela investigação da história da metafísica tradicional, se vocês quiserem, que a palavra ente, latina, ela é o particípio presente do verbo ser, em latino, conjugado na forma de um substantivo. O que eu quero dizer com isso? Particípio presente é o quê? É um tempo verbal. Nós chamamos particípio porque ele participa tanto da categoria gramatical do nome, quanto da categoria gramatical do verbo. É um termo da gramática antiga. Tá? Então, essere, o verbo ser no infinitivo, sum, o verbo ser na primeira pessoa do indicativo, e ens, ens, em latim, é o verbo ser nesse tempo verbal que é o particípio presente. Para vocês terem ideia, esse tempo verbal existe em português. O particípio presente do verbo estar é estante. E aí vira um objeto, aquilo onde você deixa as coisas estando. É uma estante. Do verbo ter, tenente, aquele que tem o comando naquele momento. Do verbo pôr, poente, se refere ao pôr do sol para nós. Na língua portuguesa, esse tempo verbal praticamente caiu em desuso. Mas na língua latina, ele tem um uso muito mais comum. Ente, portanto, significa aquilo que está sendo. E explicar o que é o ente significa explicar aquilo que está sendo da maneira que essa coisa está sendo. Isso é, o que significa estar sendo diante de nós. Tá? No subtítulo, portanto, do capítulo, vai falar doente, aquilo que está sendo. Real, tá? Isso está assim lá. Dos entes reais. Dos entes fictícios. Professor? Ou seja, daqueles que nós, pela nossa autonomia, postulamos. Professor? Exemplo de um ente real: o Monte Vesúvio, o Oceano Atlântico, aquilo cuja existência é absolutamente inegável para nós, a tela do computador. Tudo isso são entes reais.
E a menos que a gente esteja numa situação muito Então, bem. complicada, eu Certo. entendo, a pandemia às vezes pode causar esse efeito, mas vai lá. A gente normalmente não tem disposição a duvidar da realidade dos entes reais. Eu sei que o Descartes faz isso na primeira meditação, mas vamos nos lembrar que o Descartes desfaz isso na sexta meditação. Né? E se nós tivéssemos cursos mais completos de Descartes, que percorressem as 6 meditações, nós perceberíamos que, na verdade, a sexta meditação é justamente a prova de que nós percebemos os entes reais na sua realidade. Sujeito a erro? Sujeito a erro. Sujeito a probabilidades? Até certo ponto, sim. Mas os princípios todos que nos levam a compreender os entes reais estão entendidos pela metafísica do Descartes lá por volta da sexta meditação. E a sexta meditação, portanto, nos dá acesso a falar sobre isso que o Spinoza está chamando aqui de ente real. Assim como a nossa percepção nos dá acesso ao ente real, o chão sobre o qual nós estamos pisando e assim por diante. Né? E ocasiões como o sonho, o delírio, o erro, a ilusão, são ocasiões excepcionais, não são ocasiões normais. Portanto, a realidade e a normalidade da nossa percepção, de alguma maneira, se pressupõe, e a gente tem um conjunto de coisas que a gente fala que estão sendo aqui diante de nós, e elas são reais, um tipo de ente. Tem um outro tipo de ente, aquilo que está sendo, aquilo que continua sendo, se vocês quiserem, mas que não é exatamente real. Ele é forjado por algum poder nosso de imaginar, ou de combinar coisas, compor coisas a partir das nossas percepções, ou a partir do nosso cálculo estético, porque o modelo exemplar de um ente fictício, se vocês quiserem, pode ser uma personagem literária qualquer, o Dom Quixote. Vejam, o Dom Quixote poderia ter havido alguém chamado Dom Quixote, se bem que é meio difícil de acreditar, mas que tivesse exatamente as características daquela história. Poderia, mas não houve. E é por isso que o Dom Quixote é uma novela de ficção. Embora o Cervantes, no prefácio ao livro, diga que existiu mesmo um Dom Quixote, isso já é uma malandragem, já é uma operação literária que ele está fazendo. Porque ele está tomando um personagem fictício e, para torná-lo fictício, ele está fingindo que esse personagem é real. A ficção tem a ver com o fingimento, tem a ver com a brincadeira da criança. No momento em que ela pega um objeto e diz que esse objeto é uma coisa que ele não é. Por exemplo, um carrinho vira uma Ferrari. Um carrinho da Matchbox vira uma Ferrari, da Hot Wheels vira uma Ferrari. Quando a criança finge isso, né, ela está fingindo que uma coisa está sendo, mas essa coisa não está efetivamente sendo como um ente real. Ela está sendo somente a partir do fingimento daquele que faz a ficção. Assim como o personagem Don Quixote só existe a partir do fingimento do Cervantes. Ele vai lá e escreve uma novela sobre um tal de Don Quixote. Por que eu estou insistindo no fato de que o Don Quixote poderia ser possível como uma pessoa qualquer? Porque daqui a pouco nós vamos falar do ente cuja existência é possível. No entanto, vejam só, é de se duvidar que um literato consiga, por um gesto de ficção, contar a história exata e precisa de alguém real. Então nós podemos partir do princípio de que o Don Quixote é uma personagem fingida pelo Cervantes, que é apresentada literariamente como sendo uma personagem real e que faz certas aventuras. Esse é um modelo do ente fictício. Tá? São entes que nós propomos como sendo reais pela nossa liberdade. Um outro ente fictício, se vocês quiserem, que depois pode se tornar um ente real, é uma máquina que nós inventamos agora, mas ainda não construímos. Nós podemos pensar como essa máquina funciona, como ela vai ser, tal e tudo isso. Mas ela só vai passar a ser um ente real e não um ente inventado por nós na medida em que nós construímos a máquina.
Então, segundo tipo de ente. Os entes reais são reais sem a nossa ajuda. Os entes fictícios não são reais. E eu só chamo ele de ente porque eu imagino ele como sendo, estando aí, como algo que é diante de mim. Ente fictício. E, por fim, ele vai usar o termo entes de razão. Entes de razão é um termo da filosofia escolástica tardia. Se torna mais frequente o uso dele a partir do século XV, XVI. Nós estamos falando aqui no pensamento mais ou menos na metade do século XVII, e, portanto, já é um conceito estabelecido na metafísica tradicional que chega até o Spinoza e até o Descartes. O que é um ente de razão? Um ente de razão é um ente que nós, por abstração, extraímos de um conjunto de entes determinados. Eu explico. Imaginem uma caixa de bolinhas de gude. Várias bolinhas de gude, uma ao lado da outra. Todas elas são de vidro e todas elas têm cores diferentes. Elas são diferentes entre si. Mas eu posso abstrair do vidro, da cor, do peso, das diferenças de que elas todas têm entre si e dizer que todas elas têm uma coisa em comum, que é o fato delas serem esféricas. A esfera, ela mesma, é uma coisa que não existe sem o vidro, ou sem o ferro, ou sem o barro, ou sem o material do qual a bolinha de gude é feita. As esferas não existem realmente de uma forma imaterial. Elas existem na matéria, na qual elas se manifestam como superfície, como forma. Não é isso? Então, ser uma esfera é ser alguma coisa. E, nesse sentido, a esfera está sendo diante de nós e é um ente. Mas é um ente construído pela minha razão, no momento em que a minha razão desconsidera o vidro, desconsidera a cor, desconsidera o material e fica só com a forma externa. O ente de razão é importante porque o tempo é um ente de razão, os entes matemáticos, todos eles, os números, as figuras, os segmentos de reto, os planos, as linhas, os volumes, são todos eles entes de razão. Ou seja, nós abstraímos alguma coisa do real e ficamos só com uma parte disso. E tratamos isso como se fosse um ente real. Quando, na verdade, isso que nós construímos com a nossa razão depende de um ente real para existir. Depende do vidro, depende da matéria. A tela do computador, a gente pode dizer que ela é plana. E eu posso dizer para vocês, seja o plano que existe na tela do computador de vocês. Se for uma tela curva, seja a superfície curva que existe na tela do computador de vocês. Mas quando eu estou fazendo isso, eu estou falando, desconsiderem todo o resto. Desconsiderem a matéria da qual ele é feito, desconsiderem tudo e fiquem só com a superfície. Né? Isso, evidentemente, não é uma coisa que nós estejamos dispostos a chamar de ente real, como, por exemplo, nós estaríamos. Oi, eu não sei se é só para mim que ficou mudo ou ele desligou o microfone. Acho que ele Não, desligou. tá mudo mesmo. Tá mudo mesmo. Ah, E pior que ele tá sem fone. Pior que ele tá sem fone. Professor? Profe? Talvez escrevendo no chat, né? nós não, Paulinho, acho que não estamos te ouvindo aqui. Profe? Ah, tá, pronto.
Eu tive que tirar o meu fone porque o microfone dele não funciona. E aí vai sair com eco um pouco, tá bom? Mas diga, Lucas. Professor, Ah, é o Agnaldo. tudo que eu falei até agora foi em vão? Não, ali é a planicidade. Nós ouvimos a planicidade. Ah, tá. Vocês ouviram o resto. Eu fiquei com o maior medão de ter falado. Aí eu ia ver o pessoal fazendo assim, né? Aquele gesto de live. Né? Aí depois do plano ali, depois não deu para ouvir o que o senhor falou. Pois é, foi o meu microfone que foi embora. Já está dispensado. Eu estava reclamando do gato miando, dos barulhos de live. Mas eu estava dizendo para vocês o seguinte. Professor, deixa eu aproveitar a Diga, brecha. Não é Agnaldo. Aguinaldo, diga. Tem vários colegas ali que estão tentando entrar, mas aí o senhor precisa adicionar na equipe daí, sabe? Você sabe me dizer em que botão desse maldito programa eu faço isso? O senhor vai ali nas equipes ali, ó. E aí Equipes. daí no HF, nos 3 pontinhos ali, ó. Gerenciar equipe. É que no meu não tem isso, tem gerenciar geral. Ah, tá. HF, gerenciar equipe. Abrir. E adiciono. Aqui não está dizendo para adicionar ninguém. Não tem aqui a notícia de que membros convidados. Por exemplo, o Fernão não tá aí? Fernão Kitigi? Não. Eu vou. Tá, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou pôr todo mundo como proprietário. E aí nunca mais isso vai acontecer. E nós estamos fazendo uma espécie de revolução socialista dentro do Teams. Vejam que coisa legal. É um produto da Microsoft que está permitindo que a gente torne todos proprietários. Isso quer dizer, todos têm igualdade de direito de entrar aqui nesta sala. E é assim que deve ser. Quando era presencial era assim, não era? Então, ó. Mas Verdade. continua. Depois da superfície plana, ficou mudo, né? Vocês veem que a aula de metafísica às vezes dá problema de comunicação. Mas é basicamente isso. O ente de razão é um ente abstrato. Ele é uma abstração, não é um ente real. É uma construção feita pelo nosso pensamento em cima de um ente real. O ente real são essas coisas que estão no mundo. E quando o Spinoza e o Descartes estão se referindo a isso, eles estão sendo o mais simples que se possa imaginar. Eles estão dizendo isso que está aqui na nossa cara são os entes reais. Né? E mesmo o velho Descartes, né? Que vamos ver se eu conseguir. Ah, não. Meu Deus do céu, o Teams é um inferno. Isso, a nossa pró-reitoria deveria estar ajudando a gente, mas como eles acham que não é trabalho deles, nós fazemos isso aqui. Então, voltando aqui, os entes de razão são entes construídos. Os entes reais são entes que estão diante de nós sendo. Daí a palavra ente. Né? E os entes fictícios são entes imaginados por nós, projetados por nós. Qual a diferença, então, entre um ente de razão e um ente fictício? Por que eu não digo que a esfera é uma ficção? Porque a esfera é igual para todo mundo. Porque a esfera não foi construída apenas por mim. Não foi um literato ou um poeta que inventou a esfera. A esfera está lá na bolinha de gude também. E todo mundo que olha direito para uma bolinha de gude vê a forma esférica dela. Né? Vocês percebem? Então, eu não posso dizer na bolinha de gude que a esfera foi inventada. Eu posso dizer que o ente esfera foi abstraído a partir, digamos assim, da minha observação de um objeto de vidro que tinha uma superfície, uma forma geométrica, um volume determinados. Tá?
Agora, o que eu estava dizendo para vocês que deve ter saído depois do que eu disse, foi que o Spinoza vai apimentar um pouquinho essa lista. Ele vai dar uma lista um pouco maior de entes diferentes. Embora ele esteja junto com o Descartes, pelo menos essa é a interpretação que o Spinoza tem do Descartes, e o Spinoza, cá entre nós, não é um mau historiador da filosofia, nem um mau leitor do Descartes. Tudo bem, ele não tem, digamos assim, tudo aquilo que a pesquisa contemporânea tem à disposição sobre Descartes, mas ele tem um bom conhecimento da obra do Descartes, um excelente conhecimento da obra do Descartes. Portanto, dá para a gente comprar a ideia de que para o Descartes, até certo ponto, e dadas as ressalvas que o próprio Spinoza faz aqui, isso continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito que para ele aqui no texto. Então, lá vai. O ente real é o ente concreto que nós encontramos na nossa percepção normal do mundo. Se há erros e há ilusões, como o Descartes dizia na primeira meditação, isso já foi corrigido pelo percurso das meditações. E agora, eu sei que, embora eu possa delirar, embora eu possa sonhar, isso que eu estou vendo aqui, muito provavelmente é um ente real. Não é? Isso que vocês têm diante de vocês como experiência é a experiência de uma realidade. E dentro dessa realidade, nós vamos encontrar outras coisas que também têm o nome de ente, mas que não são, estrito sensu, entes. Ou pelo menos não são entes que nós podemos chamar. Agora todo mundo está proprietário, é só entrar. Tá? Enquanto eu estava falando aqui para vocês, e eu acho que é o que dá para fazer. Se eles tentarem entrar de novo, e aparecer aqui na tela o chamado deles, eu vou aceitando eles na nossa sala. Tá? Tentei colocar ali, professor, mas está dando não autorizado daí. Pois é, e agora você é dono também. Você vê que a Microsoft não respeita a propriedade dos outros. Mas vamos tentar ir resolvendo isso na medida do possível. Senão a gente vai também não conseguir sequer levar a aula adiante. Então vamos levar ela adiante e vamos tentando. O pessoal que entrar vai aparecer aqui para mim uma janelinha, eu clico, ele entra, tá bom? Então vamos por aí. Então vejam, no começo do texto, no entanto, o Spinoza vai dar uma alfinetada na gente. O Spinoza tem essas coisas no texto dele. Ele é ácido no texto. E ele é sério, ele fala o mínimo possível. No primeiro período do texto, que é um parágrafo curto, um parágrafo de 3 linhas, ele diz o seguinte, abre aspas, nada digo da definição desta ciência, a metafísica, tampouco acerca do que versa, qual o objeto da metafísica, mas o intuito aqui é apenas explicar as questões mais obscuras e volta e meia tratadas pelos autores, ele coloca no plural, nas obras metafísicas. No entanto, a gente sabe, por fora, que o Aristóteles já definia a metafísica como uma ciência que tem por objeto, entre outros objetos possíveis, mas tem como objeto principal o ente enquanto ente. E ele vai tratar justamente, com perdão, aqui uma observação importante. Isso sempre acontece com a metafísica e é uma desgraça. A rima interna. Nós vamos começar a usar palavras que dão cacófatos e rimas internas. E isso sempre foi a maldição dos metafísicos. Doente é um cacófato, doente. O ente, infelizmente, rima interna. Então, vocês me perdoem tudo isso. Fica meio embolada a fala, mas é em função dos termos técnicos que a gente usa. Quem sabe com o tempo a gente desenvolva uma nova linguagem que seja mais leve para falar sobre a metafísica, mas até agora é assim que se faz. Então vai lá, ó. Ele vai falar sobre o ente. E, portanto, ele está falando do objeto da metafísica. E, de uma certa forma, na medida em que a metafísica é definida como a ciência que trata do ente enquanto ente, isso quer dizer que trata daquilo que está sendo enquanto está sendo,
daquilo que está diante de nós enquanto está diante de nós, a metafísica está definida aqui. Ele só tirou, se vocês quiserem, da consideração do leitor qualquer polêmica a respeito de temas que causaram uma discussão metafísica infinita dos séculos XV e no século XVI a respeito de qual é a definição correta da metafísica como ciência e qual é o seu objeto. Ele nem quer saber disso. Ele, em 3 linhas, se indispôs com isso. E falou, olha, não vou entrar nessa conversa. No entanto, eu vou falar sobre o ente, que é aquilo que o Aristóteles dizia ser, em termos gerais, o objeto geral da metafísica, o objeto mais próprio da metafísica. Logo depois disso, ele faz mais um parágrafo de 3 linhas. Ele diz, iniciemos então com o ente. Pronto, já falou do objeto, já está quase falando da definição da ciência. Pelo que entendo, aí isso está sublinhado no texto, em itálico, tudo aquilo que, quando é claro e distintamente percebido, vocabulário cartesiano, constatamos existir necessariamente ou pelo menos poder existir. E aqui ele fez uma cisão dentro do ente real. Eu vou comentar um pouquinho essa cisão porque ela é importante. Ele fez uma cesura, uma separação. Nós temos 2 classes de entes reais. O ente que existe necessariamente, que está diante de nós ali existindo, mas faz isso com necessidade, quando ele é percebido claro e distintamente. Isso quer dizer, ele vai substituir isso mais tarde na ética, quando ele é conhecido intelectualmente, pelo conhecimento intelectual propriamente. Quando tenho a ideia intelectual de uma coisa, o que significa que eu tenho a fruição presente da coisa diante de mim. E eu vejo que essa coisa está ali com necessidade, eu tenho o ente necessário. Quando eu tenho a fruição intelectual da coisa, eu vejo que a coisa está ali, ao mesmo tempo em que eu penso que a coisa está ali. É pensar que é já uma visão. Eu tenho a experiência concreta da presença daquela coisa ali, como um ente real. Mas eu tenho nessa experiência, clara e distintamente, que a coisa está lá, mas não tenho clareza e distinção quanto à necessidade dessa coisa. Ela poderia não estar, por exemplo, a minha lâmpada poderia estar aqui ou não estar aqui. Né? Ela poderia ser uma lâmpada incandescente ou uma lâmpada fluorescente. Mas o que eu tenho aqui é uma lâmpada fluorescente, que está aqui e está ligada. Isso é um ente possível. Por que ele é possível e não necessário? Porque poderia ter sido de outra forma. Mas o que é importante não é que poderia ter sido de outra forma. O que é importante nessa definição é que é assim. E que a lâmpada está aqui e que eu vejo ela aqui agora. Vejam como esse tipo de ente é diferente do Dom Quixote. Né? O Dom Quixote poderia ter existido como uma pessoa, mas ele não existiu. E até em certos momentos, se a gente lê a história, a gente vai imaginar que não poderia ter existido uma pessoa assim. Que, de fato, só pode ser invenção de um poeta. Então tá bom. Mais um motivo para eu não chamar o Dom Quixote de ente real. Porque esse ente possível que eu chamo de ente real, ele está aparecendo aqui para mim agora e está atestando a realidade dele. E o Dom Quixote, eu só sei dele por ouvir dizer. Eu só sei dele porque um escritor escreveu sobre ele. Assim como eu só sei um monte de coisas sobre o passado por ouvir dizer. Eu não tenho a percepção intelectual clara e distinta dessas coisas. Ok? Então, o que eu estou chamando de ente real? Aquilo que eu tenho a percepção intelectual clara e distinta da coisa, mas não a percebo como necessária, como sendo invariavelmente aquilo, daquele jeito, estando diante de mim, sem que haja a possibilidade dela não estar. Né? Todo ente que tem essa característica nós vamos chamar de possível.
Por outro lado, todo ente que tem a característica de ser como é e não poder não estar existindo diante de mim agora, esse vai ser chamado de ente necessário. Mais tarde, com a metafísica kantiana, nós vamos abolir essa maneira de pensar o necessário. O necessário não vai dizer respeito a uma propriedade real da coisa. O necessário vai ser só uma forma de pensar a coisa. Mas aqui, nesse texto, o que ele está chamando de necessário é uma propriedade da própria coisa. A necessidade está inscrita na própria coisa. A coisa é ela mesma necessária e se apresenta como tal. Então vamos dividir aqui entre real e necessário, tá? Tudo aquilo que é necessário é real, mas tem uma parte do real que não é necessária, podia ter sido diferente, infelizmente. Isso é, tem uma parte do real que está na essência do real e não poderia ter acontecido de outra forma. Mas tem uma parte do real que poderia não ter estado ali. Por enquanto, nós vamos nos contentar com isso. E vamos nos contentar com o fato de que essa definição do ente, vejam só, eu repito ela, não é, na verdade, uma definição, o próprio Spinoza vai admitir isso, é uma descrição, porque eu estou falando de propriedades, mas lá vai. Iniciemos, então, com o ente, pelo que entendo tudo aquilo que, quando é claro e distintamente percebido, constatamos, olha aqui o coração dessa descrição, existir, necessariamente ou pelo menos poder existir. O que faz o ente ser ente é a existência dele. Ele tem que ser existente para estar diante de mim e eu poder falar dele. Isso é uma coisa que está sendo. Tá? Vocês vão dizer, o passado não é mais ente? Sim, o passado em alguns tópicos dele, pelo menos, não é mais ente, porque ele não está mais diante de nós. O futuro não é mais ente? Sim, o futuro ainda, na verdade, não é ente, porque o futuro não está sendo diante de nós. O ente aparece na presença imediata da existência diante de nós. Presença que o Spinoza, ao contrário do Descartes, jamais pôs em dúvida. O Descartes é realista, o Descartes depois vai dizer, não, existe. Embora no primeiro momento ele duvide da existência, depois ele prova que existe nas meditações metafísicas. O Spinoza sequer vai fazer isso, ele vai partir do não, existe e ponto final. Então percebam o seguinte, uma ironia que tem nisso. Quando, por exemplo, um físico vem criticar a gente dizendo que, não, os objetos da metafísica são objetos muito abstratos, são objetos muito flutuantes, enevoados, esfumaçados, complicados. Bom, tudo bem. Por que eles são assim? Porque o metafísico exige deles todos que eles tenham uma existência real. Pelo menos segundo essa definição aqui, mas segundo várias outras que são parecidas com essa e são feitas por outros autores. No entanto, se vocês forem pegar o objeto físico, pensem em um físico descrevendo o movimento da Terra em torno do Sol, mas pensando a Terra como um ponto material. E pensando a órbita da Terra como uma elipse perfeita. Isso é uma abstração. Porque a Terra é um geóide, a Terra não é exatamente redonda, pelo amor de Deus, eu não estou aqui defendendo que ela seja plana, estou só dizendo o seguinte, não é uma bolinha de gude, ela não tem a forma esférica, ela tem uma forma geóide, é um treco, uma pedra cheia de água na superfície, com uma forma geóide, que se move em torno do Sol, que está se movendo também, e faz uma órbita que desenha, sugere um fechamento elíptico, mas que sofre uma série de perturbações por conta da Lua, dos outros astros, da galáxia, de tudo que acontece de real no universo. O metafísico considera esse objeto como seu objeto, e não o ponto material perfeito girando em torno do Sol na forma de uma elipse. E, portanto, a ciência que é mais abstrata nesse sentido é a física, e não a metafísica. Todo o esforço da metafísica consiste em nos forçar a colocar os dois pés no chão, fincar os dois pés no chão, o que é dificílimo, e fazer uma distinção entre aquilo que a gente inventa, que é fictício,
aquilo que a gente pensa que é construído pelo nosso pensamento e aquilo que efetivamente é real e está diante de nós e é dado para nós na sua presença. É isso que está por trás dessa definição de ente aqui, que o Spinoza faz aplicar ao Descartes, quando ele diz percepção clara e distinta, e ele tem razão. A sexta meditação prova que tudo aquilo que nós temos percepção clara e distinta, que é objeto possível de uma demonstração, de um experimento, existe ou como necessário, é o caso de Deus, ou como possível, é o caso das demais criaturas. Tá? E vejam, o Spinoza não usa aqui o vocabulário criador e criatura, que é uma divisão, uma distinção metafísica entre os entes também. Existe um tipo de ente que é um só, que é o criador, e uma série de entes que são criaturas. Evidentemente, essa metafísica aqui é uma metafísica que está fundada, se ela fosse colocada assim, no monoteísmo. Né? O Spinoza evita esse vocabulário, ele só frisa: para ser ente tem que existir, e é a existência que importa. Não a existência fingida, não a existência construída por mim, mas a existência selvagem, presente ali na minha frente. Quando eu olho para isso tudo aqui e falo, existe. Eu poderia, em um certo sentido, dizer não existe? Para o Descartes eu poderia. Para o Spinoza, eu estaria fingindo. Eu estaria tentando me convencer que não existe. Né? Para o Descartes, não. Para o Descartes é por motivos que a gente vai ver. Daqui a pouco eu poderia parar e falar, não acredito em nada disso. Né? Para o Spinoza, a evidência e a presença do existente na nossa cara aqui o tempo todo é tão forte, tão luminosa, que mesmo que a gente feche os olhos, a gente vai continuar vendo a luz dele. Isso é evidente, está na cara que existe. Tá? Pergunte para uma pessoa se um leão imaginário está diante dela e ela vai entrar em dúvida. Mas se você soltar um leão real na frente dela, ela não vai ter a menor dúvida e vai sair correndo. Eu aposto com vocês. Se ela tiver condições de ver o leão, evidentemente, ela tem que identificar o objeto e a existência dele. Mas uma vez percebido claro e distintamente um leão real existente diante de mim, eu imediatamente saio correndo. Não sei nem se dá tempo de eu desligar o Teams. Mas essa é a evidência do real, tá? Então, isso é o ente da metafísica. Ele não é aquela construção abstrata. Tudo bem, a metafísica tem duas abstrações, na verdade. Ela abstrai da matéria, porque ela não quer saber se o ente é de ferro, de madeira ou de qualquer coisa. E ela abstrai ainda de alguma coisa da forma do objeto, porque ela não quer saber se esse objeto é um animal, um vegetal, uma pedra, uma bolinha de gude, uma máquina ou um computador. Ela não quer saber nada disso. Mas ela quer saber o mais concreto nisso tudo. Se essa coisa existe, tem presença diante de nós, e aí ela está sendo diante de nós, eu chamo ela de ente, então. Ou se não, se é uma construção nossa. Bom, aí tudo bem, aí são outras coisas, outros 500 que a gente vai ter que explicar como funcionam, e é o que o Spinoza vai fazer na sequência do texto. Então lá vai, ó. Desta definição, essa que liga o ente à existência. Ou, se preferes, dessa descrição, diz o Spinoza, segue-se que a quimera, eu vou fazer essa lista, eu vou explicar eles um a um. O ente fictício, 2. E o ente de razão, 3. De modo algum podem ser colocados entre os entes. Evidentemente, por quê? Porque nem a quimera existe, nem o ente de razão existe como os entes reais existem, nem o ente fictício existe como os entes reais existem. Isso não quer dizer que eles não têm uma identidade, que eles não têm uma essência. Vamos pensar assim, vamos começar pela quimera. O que é a quimera? A quimera é um misto, com o perdão do velho misto quente dos botecos. Não tem nada a ver com misto quente, mas é um misto no sentido técnico. Uma mistura, uma composição de várias coisas que forma um bicho complexo. Por exemplo, um dragão de 7 cabeças, uma hidra, é uma quimera. Um cavalo alado, o Pégaso, é uma quimera. Um hipogrifo, um cavalo com cabeça de leão, pata de leão, asas de águia,
Um centauro, metade humano, metade cavalo. É uma quimera. O que o Spinoza está falando aqui é uma coisa muito particular e muito própria da maneira como o século XVII pensava os objetos naturais. Não vou dar discussão, mas eu não vou entrar nessa discussão para a gente não perder o texto. Mas o que ele está dizendo no fundo é o seguinte: se esse treco real tivesse sendo real diante de mim e fosse um cavalo, ele não poderia ter asas. Imaginem o seguinte, é uma história de Minas Gerais, e vocês vão entender por que a quimera dá trabalho. Diz a piada que um caboclo estava conversando com outro, e o segundo, o compadre dele, chegou para ele e falou: olha, compadre, você viu aquele jabuti em cima daquele galho? Vamos tirar ele dali? E o primeiro compadre, que era sábio, falou para o seu colega: melhor não vão bulir com quem colocou a tartaruga ali. O que essa história mineira está ensinando para gente? Se as coisas acontecem, se um jabuti foi parar em cima de um galho, é porque alguém pôs. Não foi uma coisa que o jabuti fez, foi uma coisa que aconteceu porque alguém, uma terceira força, interveio. Então, se só a força da essência de um cavalo interviesse, um cavalo jamais teria asas. Mas isso significa, do ponto de vista da física, que para você fazer um cavalo ter asas, você tem que negar a natureza do cavalo. A asa é uma coisa contraditória com a natureza de um cavalo. Cabeça de leão ou corpo de um ser humano é uma coisa contraditória com o corpo de um cavalo. Assim, a mesma coisa com o leão, a mesma coisa com o ser humano. Um ser humano, sendo um ser humano, não vai ter um corpo de cavalo, não vai ser um centauro. É contraditório. As quimeras são composições imaginárias de coisas que desafiam a natureza mesma das coisas naturais, das coisas físicas reais e existentes. São invenções diferentes do ente fictício e diferentes do ente de razão. Porque, embora elas também tenham sido feitas por poetas, como às vezes as ficções são, elas são feitas sem respeitar minimamente o fato do como as coisas são. Né? O Dom Quixote, ele é um ser humano na forma perfeita de um ser humano. Ele não é nem um pouco contraditório com a natureza humana. Pelo contrário, ele é tão compatível com a natureza humana que a gente quase imagina que um cara desses pudesse existir. É isso que torna a história legal. Né? Embora ele seja fictício. A quimera chutou o balde. A quimera é uma esfinge, é uma quimera. Tá? Então, já vamos deixar a quimera de lado. Esse treco não existe. Tá? Ele pode ser imaginado por nós, e ainda assim, vejam que legal, a quimera tem essência, ela não tem existência. Por que ela tem essência? Porque um hipogrifo, por exemplo, é diferente de um centauro. O centauro é metade homem e metade cavalo. O hipogrifo é um cavalo com cabeça de leão e asas, e pata de leão também. Tá? Isso é um hipogrifo. Ou o contrário, um cavalo com cabeça de águia, pata de leão. Quem assistiu o Harry Potter sabe isso. Mas é uma quimera aquilo. Né? A quimera, ela é uma junção aleatória e contraditória de coisas. E o ente de razão é uma abstração de coisas reais. Tá? Então ele começa assim, ó. A quimera, o ente de razão e o ente fictício não são ente. Porque eles não têm essa característica que tem isso aqui que está diante de nós. Existe. Eu sei que existe, está aqui, ó. Eu não vou duvidar disso. Agora, no caso do cartesiano, na sexta meditação. No caso do spinozano, logo de cara. Tá? Pois, continua ele no texto, né? A quimera, por sua própria natureza, não pode existir. Por que ela não pode existir por sua própria natureza? Porque ela é uma contradição. O cavalo não se mistura com gente e nenhum desses bichos é possível. O ente fictício, embora o ornitorrinco seja quase uma quimera, né? O ente fictício, por sua vez, exclui a percepção clara e distinta. Olha que legal, como ele está definindo o ente fictício agora. Porque o que é a percepção clara e distinta?
é a experiência da presença da coisa, pensada e real ao mesmo tempo. Eu olho para essa lâmpada e vejo, a lâmpada está aqui. Eu tenho uma percepção clara e distinta da presença dessa lâmpada. O ente fictício, você não consegue fazer isso. Você não vai ver o Don Quixote. Você não vai poder ver o Don Quixote, nem se você vivesse no mesmo lugar e na mesma época daquele enredo do Don Quixote, você não veria ele, você não vai ter nunca a percepção clara e distinta dele, porque ele nunca existiu. Então você não tem esse acesso a ele. Você tem acesso a ele apenas literário, apenas linguístico. Isso é muito importante, porque a função da linguagem no próprio Spinoza vai ser definida assim. Né? A linguagem faz essas coisas. E eu estou insistindo nisso porque o conhecimento por ouvir dizer é um conhecimento relacionado à linguagem. Você ouve dizer nas escrituras, você ouve dizer nas lendas que são contadas por gerações, você ouve dizer nos registros históricos. Tá? Então, o ente fictício, ele é um ente que exclui a percepção clara e distinta, visto que o homem, só pela mera liberdade, esse termo é cartesiano, e não insciente, não sem consciência disso, como nas coisas falsas, mas prudente, isso é, dono do seu juízo, e ciente, isso é, lúcido a respeito do que está fazendo, conecta o que quer conectar e separa o que quer separar. Ele conecta um fulano magro com uma barbinha em cima de um cavalo baio, meio magrinho também, mal alimentado, chamado Rocinante, uma lança, um chapéu, uma armadura, se comportando como um nobre cavaleiro medieval, né? Numa época em que isso não existe mais. Você junta tudo isso em uma personagem e você tem lá o velho Don Quixote. Mas nunca você vai ter a experiência real da presença desse personagem diante de você. O ente fictício é o mais difícil de separar do ente real. Né? A separação entre os dois é a mais venenosa. E isso é um problema, porque as ficções podem perfeitamente tomar o lugar da realidade com muita facilidade. É muito fácil. A gente cai em fake news há muito tempo. As fake news são tão novas, são tão antigas, aliás, quanto a própria linguagem. Porque eu posso falar e a partir da minha arbitrariedade, a partir da minha liberdade, se eu for cartesiano, usar esse termo, eu sou capaz de conectar coisas pela minha linguagem e construir personagem. Né? Isso é uma fake news metafísica, se vocês quiserem. Né? E convincente, às vezes. Pense nos personagens do Balzac. Pense nos personagens, sei lá, do Stendhal, desses escritores mais realistas, mais descritivos, né? Do Thomas Mann. São personagens que você fala, não, esse cara poderia ter existido. Não existiu. É invenção de um cara que estava escrevendo um livro. Ficção. Tá? Então está aqui o ente ficto. Né? O ente de razão, enfim, nada é além de um modo de pensar que serve para mais facilmente reter. Essas três coisas são importantes. Reter quer dizer guardar na memória. 2, explicar. E 3, imaginar. Tá? Claro que a imaginação já está entrando aqui. Isso é reter, explicar e imaginar as coisas entendidas. As coisas que eu já tinha entendido. Que coisas são essas? Os próprios entes reais. Então, para explicar uma bolinha de gude, eu vou lá e mostro a forma esférica dela. E aí eu explico que a partir dessa forma esférica é possível você fazer um jogo com ela, com buracos no chão, que funciona de uma certa maneira e que as pessoas há muito tempo atrás jogavam. Né? Eu posso reter, eu posso guardar a forma de esfera e toda vez que eu ver uma esfera me lembrar de uma bolinha de gude.
Ou eu posso imaginar, eu posso explicar para vocês, olha, a bolinha de gude é um treco de vidro que é uma esfera. E vocês vão lá e imaginam uma forma esférica feita de vidro. Essas três coisas são possíveis a partir do ente de razão. Vejam qual a diferença entre o ente de razão e o ente fictício. É que o ente fictício eu arbitrariamente criei. E o ente de razão eu fiz por abstração. Eu segurei um detalhe de uma coisa, abstraí todos os outros e tornei isso uma coisa. A forma esférica da bolinha de gude, a palavra que designa o nome de alguém, a forma triangular do triângulo, a superfície de uma paisagem, tudo isso daí, pensado como uma construção geométrica, os meridianos, a latitude e a longitude das coisas na Terra são entes de razão. No entanto, sem eles o GPS não funcionaria. Vejam só, o ente de razão não é real. A posição que o GPS está dizendo, tanto de norte, tanto de sul, a latitude e a longitude que ele mede, não é real. Aqueles números não descrevem algo que existe no real. Mas aquilo ajuda a explicar, reter, imaginar a posição que eu estou no globo da Terra. É isso que o ente de razão faz. E qual é a segunda diferença? Isso é uma coisa importante, que nós temos que frisar, e o Spinoza frisa no texto, agora entre o ente fictício e a falsidade. É que a falsidade, ou a ilusão, ou o delírio, ou o erro, aparecem para mim como entes reais. É verdade, isso é uma característica deles, e coloca um problema. Mas quando eu examino, quando eu tenho condições de examinar, pelo menos é o que o Descartes diz a partir da primeira meditação, todas as condições disso, para que eu claro e distintamente possa dar conta de saber se aquele ente foi construído dentro do meu delírio ou tem consistência real, quando eu examino, quando eu deixo acontecer as coisas que tem que acontecer para eu finalmente bater o veredito, tudo aqui é real, mas isso aqui me convence pouco. Deixa eu dar uma olhada melhor. Quando eu conseguir perceber isso, eu vou ter duas alternativas. Uma alternativa com duas saídas. De um lado, eu vou ter que voltar atrás se eu disse que existia e dizer não, não existe, foi um delírio meu. Ou eu vou poder mentir e falar não, existe. Tá? Só que o que eu estou fazendo agora quando eu minto? Eu estou fazendo uma ficção? Não. Agora eu estou conscientemente afirmando que uma coisa que é, não é, conscientemente afirmando que uma coisa que não é, é. Ou, por outro lado, quando eu não tenho ciência disso, por isso que ele fala que, às vezes, não é uma falsidade porque você não faz isso porque você está insciente, ou seja, você está sonhando, você está delirando, alguma coisa assim, né? Ou então, na segunda alternativa, eu me deixo convencer por uma aparência, por uma ilusão, por uma miragem, e falo, não, realmente tem alguma coisa real ali. Né? Isso não é exatamente o que importa como ente fictício, porque no ente fictício eu conscientemente, por um cálculo próprio, crio uma personagem, ou uma imagem, ou uma forma, ou uma máquina, sem construir a máquina. Quando eu construir a máquina, se torna um ente real. Mas antes de construir a máquina, ela é um ente fictício. Né? Às vezes a ficção vira realidade. Mas para a ficção virar realidade, eu preciso produzir essa realidade. Ele fecha, então, o parágrafo assim. Então, vamos só parar um pouco por aqui, porque 19h57 eu falei feito uma matraca por 1 hora. Então, lá vai. O ente de razão serve para reter, explicar e imaginar, e o ente de razão está ligado à linguagem, assim como o ente fictício. A linguagem também serve para reter, explicar e imaginar. E é de notar aqui que entendemos por todo modo de pensar o que já explicamos no escolho da proposição 15 da parte 1 do comentário dele aos princípios de filosofia do Descartes, a saber, todas as afecções do pensamento, como intelecto, alegria e imaginação. Né? Ele usa a palavra afecção em latim, só que aqui ele está usando a palavra afecção em sentido cartesiano. Afecção aqui quer dizer acidente.
quer dizer modo, tá? Ele não vai usar mais tarde na obra dele essa palavra com esse sentido. Ele está copiando o vocabulário do Descartes porque ele tinha feito uma demonstração sobre como o Descartes pensava, quais eram os modos de pensar, imaginar, querer, lembrar, sonhar, entender e assim por diante. São modos de pensar, são afecções da substância pensante alma, né? Mas aqui ele está usando a palavra afecção, não no sentido dele mesmo. De novo, ele está usando no sentido do Descartes. E nós vamos ter cuidado com isso o tempo todo no texto. Nós vamos tentar separar quando ele usa o vocabulário do Descartes, provavelmente porque ele está falando com cartesianos. Ele escreveu um livro sobre Descartes, então quem vai ler ele é um cartesiano. E por outro lado, nós vamos sublinhar o que ele de particular anota na metafísica do Descartes como complicadinho, porque a partir daí vão ter respostas dele na primeira parte da ética. Aí ele vai acabar com essas complicações. Eu vou antecipar para vocês sacarem isso. Nas definições e na demonstração das proposições da ética, reconectou? Eu estou reconectado, pessoal? Ó, a metafísica Tá tranquilo. Então, nas primeiras proposições da ética, ele vai chamar de ente a substância e os modos. São entes. O modo ocupa o lugar do modo possível. Ela não é um modo. O modo não é um ente possível. Mas o modo vai ocupar o lugar do ente possível nessa definição. E a substância vai ocupar o lugar do ente necessário nessa definição. Os atributos também vão ser entes. E não vão ser entes de razão. Também não vão ser entes fictícios. São entes reais. Mas os atributos não são diferentes da substância, senão por uma diferença de razão, que daqui a pouco eu comento. Não vamos queimar a nossa cabeça com isso agora. Eu só estou mostrando para vocês que na primeira parte da ética, isso daqui está pressuposto. Tá? Para quem já trabalhou aquilo, fica a sugestão. Ele chama de ente Deus e os modos. Né? Porque é exatamente isso que é o real. Deus e a ordem dos modos. E só isso que é o real. Tá? O resto são construções de pensamento que a gente faz em cima disso, para organizar, para reter, para explicar, para imaginar, para classificar. O resto a gente aprende com a linguagem. Tá? E entendidos na sua presença, que lá na ética vai virar o conteúdo da expressão subspécie eternitatis, isso quer dizer, sob o aspecto da eternidade. Isso é, numa presença que é atemporal, que não vira nunca passado nem futuro, não é? E num certo sentido, nem é presente. É o estar aí da coisa aberto completamente num instante único, fora do tempo. Tá? Não vamos nem falar em instante. Deixa para lá, eu só antecipei. Não se preocupem com isso ainda. Eu só estou mostrando que isso daqui tem consequências lá. Então vamos lá, vamos continuar. Que haja certos modos de pensar, diz o Spinoza, que sirvam para mais firme e facilmente reter as coisas e, quando quisermos, para trazê-las à mente ou mantê-las presentes, consta o suficientemente aos que utilizam aquela notória regra de memória pela qual, para reter e imprimir na memória uma coisa novíssima, recorre-se a outra que não seja familiar e que com ela convenha, ou tão só pelo nome ou realmente. Por exemplo, eu nunca tinha visto uma manga na minha vida. E eu vejo a fruta. Para guardar a impressão que eu tive dela e o nome dela, eu tento bolar alguma coisa, algum expediente na minha memória que me faça marcar aquilo, anotar aquilo com firmeza na minha memória. E eu penso, na verdade a minha camisa tem um treco chamado manga. A semelhança é só no nome. Mas toda vez que eu olhar para a manga da minha camisa, eu me lembro da manga fruta. Ou então, um objeto muito parecido com ela. Toda vez que eu penso nesse objeto muito parecido com a manga, eu imediatamente me lembro da manga.
Isso é uma técnica mnemônica que é muito comum. Vocês sabem que até o século XVIII se praticava a arte da memória. A Frances Yates faz um livro sobre isso, a arte da memória, onde ela conta quais são essas técnicas de memorização e como elas funcionavam. E elas passavam pela imaginação, pela imagem. Elas passavam pela... Por exemplo, quando vocês percorrem uma igreja e veem todos os quadros, se a igreja segue o plano tradicional de construção, vocês vão ver um a um os momentos da vida de Cristo, do começo até o fim. Normalmente num percurso que começa onde o sol nasce e termina onde o sol morre. Né? Isso é comum nas igrejas. Isso é, você vai pegando os pedaços significativos da vida de Jesus, de tal forma que se você andar por ali e ficar olhando os quadros, você decora a história da vida de Jesus pelas imagens. Isso é uma técnica mnemônica, é uma técnica de memória. E aqui o Spinoza está dizendo, olha, quem conhece essas técnicas sabe o que eu estou falando. Eu posso criar entes para, através deles, reter na minha memória certas coisas. Eu sei que está demorado, eu vou dar um intervalo de 10 minutos, mas antes disso, vamos terminar só esse parágrafo. De modo semelhante, os filósofos reduziram todas as coisas naturais a certas classes. Aqui ele pegou pesado. A certos universais, às quais recorrem quando ocorre-lhes algo novo, e a que chamam de gênero, espécie e etc. Aqui ele deu um tiro nos universais do Porfírio. Ele está dizendo isso que as filosofias ficam aí discutindo, sobretudo os escolásticos, que é o que é um gênero, o que é uma espécie, o que é uma diferença específica, o que é um próprio, e assim por diante. São apenas universais, entes de razão, construídos pelos filósofos, para que dentro deles nós possamos nos lembrar de certas coisas. E o exemplo disso está na história natural. A classificação que o Linneu faz dos animais, ela passa exatamente por essas categorias. Qual o gênero do animal, qual a espécie do animal, qual a família a qual ele pertence, qual o grande filo ao qual ele pertence, ou seja, é um animal vertebrado, mamífero, ungulado, primata, e assim por diante. Todas essas palavras são universais que eu uso como gavetas para guardar na gaveta final o termo ser humano. E aí eu tenho uma classificação enorme que me leva até o objeto que eu queria reter, que é a humanidade. Eu organizo as coisas, eu classifico as coisas, eu explico as coisas, eu retenho as coisas e eu imagino as coisas através desses universais. E é isso que vai gerar para a gente uma ilusão. Vai ter um momento onde a gente vai pensar que esses universais são como as coisas reais. Uma parte das nossas ilusões nasce daí, mas isso fica para depois de um intervalinho de 10 minutos. Se vocês tiverem alguma questão, por favor, façam ela agora. Tudo bem? Se vocês estão me acompanhando até agora, eu tenho quase certeza que eu não estou delirando e vocês estão me ouvindo. Então, ó, são 8h06. Às 8h16 eu volto. Eu vou parar um pouquinho a gravação, tá? E volto. E a gente continua, então, matando o final do texto que nos importa e respondendo a questão que eu tinha posto para vocês na conversa anterior. Existe alguma diferença entre a diferença completa, que é a diferença real, e a diferença de razão? Sim, a diferença de razão tem a ver com os entes de razão. Existe alguma diferença que esteja meio termo entre elas? Mas eu não vou tomar um intervalo de vocês. 10 minutos de intervalo, então.